Volta e meia, nos vemos diante de referências a mitos e civilizações antigas, como é o caso da nórdica, da grega e da egípcia. Suas histórias e personagens, por mais antigas que sejam, geram ainda hoje um certo fascínio entre as pessoas, sejam elas pesquisadoras ou não. Podemos ver tanto uma sala de cinema lotada de jovens interessados no novo filme do Thor, quanto um grande auditório de uma federal sendo usado para discutir a filosofia presente nas narrativas dos deuses da Mesopotâmia. Fato é que a mitologia é um campo do conhecimento bastante popular dentro e fora da academia, como fica claro na quantidade de materiais que saem todos os anos sobre essas narrativas. Nós somos as musas, deusas das artes e proclamadoras de heróis. Podemos definir mitologia de duas maneiras. Primeiro, como um conjunto de mitos de determinada cultura, e por isso falamos de mitologia grega, mitologia asteca e assim por diante. Segundo, mitologia também se refere à disciplina que tem como objetivo de estudo os mitos, sua natureza e significado, o que nos leva a uma outra pergunta: o que é o mito? O conceito de mito, diferentemente das mitologias, é pouco conhecido e muito mais difícil de definir. Mas de uma forma geral, podemos dizer que o mito é uma narrativa que descreve e retrata em linguagem simbólica a origem dos elementos e fatos básicos de uma cultura. A narração mítica conta, por exemplo, como começou o mundo, como foram criados os seres humanos e os animais e a origem de certos costumes. Os gregos diziam que no começo dos tempos, o deus Urano ele estava ligado à deusa Gaia. Urano é o céu e Gaia a terra. Eles viviam copulando o tempo todo e dessa cópula nasciam filhos. E Urano, temendo um dia que os filhos tomassem o seu poder, ele começou a engolir os próprios filhos. Só que Gaia, percebendo essa artimanha de Urano para não perder o poder, Gaia armou contra o próprio marido e irmão. Gaia escondeu um dos filhos dentro do seu ventre e deu uma pedra para Urano consumir. Urano achou que tinha consumido o próprio filho e ficou tudo bem por um tempo. Só que Gaia foi criando esse filho no seu ventre, insuflando ele contra o próprio pai. Até que um dia, esse menino crescido, esse pequeno deus, ele acaba amputando as partes íntimas do pai e o pai, gritando de dor, vai para cima e a mãe, relaxada, vai para baixo. E aí, o que os gregos querem dizer com isso? Querem dizer que entre o céu e a terra, entre Urano e Gaia, começou o reinado desse deus, desse menino, que ficou conhecido como Cronos. Cronos, em grego, representa o tempo. Então, os gregos, racionalmente, querem dizer pra gente que todos os seres que estão entre o céu e a terra, eles, obviamente, sofrem a ação do tempo. Pessoas de todos os tempos e de todos os tipos de cultura constataram que a vida era repleta de mistérios. Por exemplo, qual é a origem do mundo? O que faz as coisas crescerem? Por que as plantas morrem no inverno e renascem na primavera? De que modo ocorrem as marés? Por que há terremotos? Para onde vão as pessoas quando morrem? Se é que vão para algum lugar? Na tentativa de responder a perguntas como essa, o homem criou narrativas que transcendem a existência comum e cotidiana e que se enraizaram em diferentes culturas. Dessa maneira, as respostas para as mais complicadas indagações da vida foram transmitidas de geração para geração na forma de mitos. É curioso que podemos ver semelhanças entre as histórias contadas em sociedades bem diferentes, como nas mitologias da Grécia Antiga e dos nórdicos, nas quais aparecem temas universais como a vida após a morte e a origem do mundo. Os mitos eram bem mais do que o simples contar história. Cada cultura possuía cerimônias e rituais próprios associados aos mitos. Essa associação implicava representar histórias exemplares ou oferecer sacrifícios aos deuses, na esperança de receber alguma bênção em troca, como uma boa safra ou a vitória em uma batalha. Ao longo do tempo, várias linhas de interpretação dos mitos foram sendo esboçadas a partir da sua riqueza e multiplicidade de significados. Entre elas, as principais são a naturalista, que considera os mitos uma tradução das forças da natureza,
a historicista, que considera que o mito é uma representação de episódios verdadeiros do passado, a funcionalista, criada por Malinowski nos anos 20, que afirma que o mito tem uma função social específica, religiosa, moral ou de busca de conhecimento. A psicanalítica, que usa o mito como fonte de conhecimento da mente humana, e a estruturalista de Levi-Strauss, que busca no mito dados sobre as estruturas sociais. Explicações mitológicas do mundo diferem das explicações apresentadas pela filosofia. Para o Hegel, os gregos eles despertaram de um sono mitológico, de uma era onde não existia tanta razão. O Hegel não vê tanta razão na mitologia grega. E negando a mitologia, os gregos acabaram desenvolvendo aí o conhecimento que a gente tem hoje, que é a filosofia. A filosofia, então, surge, segundo Hegel, como uma negação da mitologia. A mitologia não é importante para o desenvolvimento das ciências. Agora, é claro que a gente tem uma outra visão. E essa visão é muito importante também, porque é uma visão mais contemporânea, é uma visão que tenta achar uma ligação entre a filosofia e a mitologia. E a gente está falando de um filósofo conhecido como Cornford. O Cornford, ele trabalha com a seguinte hipótese: se não fosse a razão existente nos mitos, a filosofia provavelmente não teria surgido. Ele vê que existe uma razão nos mitos gregos e os gregos eles tiraram os aspectos mitológicos e o que sobrou foi a razão utilizada na filosofia. E é legal a gente ver essas diferentes visões, não existe um certo e um errado, existem apenas essas duas visões que tentam explicar, cada uma do seu modo, cada um de acordo com seus argumentos, explicar essa passagem da mitologia para a filosofia. Mas, e quanto aos nossos dias? Os mitos são diferentes? Tradicionalmente, a criação de mitos e lendas olha para o passado para tentar fazer com que o presente tenha sentido. Ao invés disso, alguns mitos modernos olham para o futuro. Os contadores de história fazem uso de muitas invenções dos últimos séculos para tentar dar pistas de como a Terra será daqui a centenas de anos, ou para imaginar a vida daqui a bilhões de anos-luz no espaço ou no futuro distante. A criação de mitos não é apenas propriedade de pessoas que viveram há milhares de anos atrás. Isto persiste através da história. O Oeste americano do século XIX foi o assunto favorito para a criação de muitos mitos. O Oeste era uma realidade. Havia cowboys, índios, foras da lei e xerifes. Já as histórias de faroeste, apresentadas no cinema e na televisão, são versões bastante românticas de uma realidade nada feliz. O homem moderno, tanto quanto o antigo, não é só razão, mas também afetividade e emoção. Hoje em dia, os meios de comunicação de massa trabalham em cima dos desejos e anseios que existem na nossa natureza inconsciente e primitiva. O mito recuperado do cotidiano do homem contemporâneo não se apresenta com o alcance que se fazia sentir no homem, entre aspas, primitivo. Os mitos modernos não envolvem mais a totalidade do real, como ocorria nos mitos gregos, romanos ou indígenas. Podemos escolher um mito da sensualidade, outro da maternidade, sem que tenham de ser coerentes entre si. Os super-heróis dos desenhos animados e dos quadrinhos, bem como os personagens de filmes, passam a encarnar o bem e a justiça, assumindo a nossa proteção imaginária. O grande fascínio que a mitologia exerce sobre nossas mentes talvez seja uma prova de que a humanidade realmente precisa deles. Não repare este nosso sorriso. Nós vamos lhe mostrar o que é poder. Sim. Os nossos deuses podem mais. Nossos deuses podem mais. Oh, que beleza!